Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Ah, tudo tranquilo não tá, meu irmão, porque a coisa tá feia pro Fluminense. A coisa tá feia. E o pior, que o torcedor não despertou, cara. Não acordou pra isso. Não acordou pra que a coisa está indo pro caminho errado, tá? A coisa tá feia, cara. Tem torcedor que não percebeu isso ainda. Mas tem ainda a galera que é mais racional, né? Que sabe que o que tá acontecendo não é legal. Não é legal você ver um Atlético Paranaense campeão de uma Copa Sul-Americana, ver clubes menores, clubes B do futebol brasileiro com títulos internacionais, o teu não ganhou nenhum até hoje. Né? Tem torcedor que enxerga e fica incomodado quando vê um Botafogo ultrapassar o Fluminense em número de sócios torcedores. A gente não ficava chamando o Botafogo de bairro, que na arquibancada só tinha figurantes, né? Na torcida do Botafogo só vivia vazia, a arquibancada do Botafogo. Mas agora não, eles estão se profissionalizando. Tem a SAF, tem investidor, a arquibancada tá cheia, ultrapassou a gente no número de sócios torcedores. E cadê o nosso sócio torcedor? Não tinha um que estava tudo certo, que só não foi implantado por causa da pandemia, mas a pandemia acabou. Não posso botar porque a arquibancada não tem torcedor, tá vazia e é associado ao torcedor. Mas cadê? O torcedor já voltou. Já voltou. Cadê o sócio torcedor? Não, vou fazer em fevereiro, vou lançar. Mas cadê? Já estamos em maio. Cadê o sócio torcedor? O Botafogo ultrapassou a gente. Já pensou? Acho que a única coisa legal, o Flamengo tem o maior número de torcedores aqui no Rio de Janeiro, depois vem o Vasco. Depois vinha o Fluminense, mas o Botafogo estava ali próximo, né? Acho que a única coisa que a gente ficava tinha orgulho em termos de torcida, em tamanho de torcida, é que a gente estava na frente do Botafogo. Daqui a pouco, será que é nem isso mais? Será que a gente vai ser a quarta torcida em tamanho aqui no Rio de Janeiro? E o Vasco também está aí com o SAF dele, está caminhando. E o Fluminense está nesse amadorismo aí. O Fluminense não está indo para um caminho legal. O caminho do amadorismo no futebol está chegando ao fim. Os clubes estão se profissionalizando, como é na Inglaterra e em outros países da Europa. Os clubes precisam disso. O Fluminense precisa voltar ao seu caminho de glórias. Eu não sei você, eu não sei a sua idade, eu fui criado nos anos 80. Nasci na década de 70 e fui praticamente criado nos anos 80. Nasci de uma família de tricolores, sentava ao pé do meu avô e do meu pai para ouvir histórias do Fluminense. Histórias de Pinheiro, de grandes jogadores, de Rivelino, Valdo, Mickey, grandes jogadores que vestiram a camisa do Fluminense. Eu nasci, cresci num berço de tricolores e que só falavam das glórias e das vitórias do Fluminense. E nunca vi meu avô, meu pai, aqueles tricolores contentes, ou vamos assim dizer, contentes é uma palavra que não cabe aqui, mas conformados com a derrota do Fluminense. Eles ficavam transtornados quando o Fluminense perdia, porque não é do DNA do Fluminense perder. Até na década de 90, né, passando pelos anos 80, que o Fluminense foi tricampeão carioca, eu fui crescendo com 10 anos de idade, 11 anos de idade, num período em que o Fluminense era tricarioca, campeão brasileiro com Washington, Assis, Tato, Paulinho, Romerito, Delei, Ricardo Gomes, Duílio, Aldo, Branco. Então, cresci um tricolor campeão. Quando chegou nos anos 90, em que o Fluminense foi para a Série B e foi para a Série C, aquilo foi doloroso. Porque a gente sabia que aquele lugar não era o do Fluminense. Mas o Fluminense era tão grande, tão grande, que um campeão mundial, que é o Parreira, campeão mundial, não é pouca coisa não. Muitos tentam ser campeões mundiais. Ganham Champions League, ganham títulos de tudo quanto é ordem, em termos de técnico. Mas não são campeões do mundo. Para ser campeão do mundo como técnico é para poucos. Poucos como o Parreira. E esse campeão do mundo foi lá e resgatou o Fluminense lá da terceira divisão. Claro, com a ajuda de um investidor da Unimed, um período maravilhoso da Unimed também, que ganhamos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, chegamos numa semifinal de Sul-Americana, numa final de Libertadores, só não ganhamos porque tiraram da gente, através do árbitro, que nos prejudicou naquela final de Libertadores. O Fluminense é enorme. Estávamos numa terceira divisão, mas não pertencíamos a ela. Mas se a gente continuar
pensando dessa maneira, se acomodando com as derrotas, com resultado ruim, se acomodando com eliminação na Copa Sul-Americana para La Calera, para União Santa Fé, o Júnior Barranquilla, se a gente continuar, cara, Fortaleza e Ceará chegaram, se não chegaram, vão chegar aí às oitavas de final da Taça Libertadores, cara. Oitavas de finais, o Fortaleza e o Ceará. E tem torcedor que, cara, não se despertou para isso. Tá esperando o quê? Os Fluminense chegar em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, ou sexto ou sétimo, numa pré-Libertadores, ou numa Copa Sul-Americana para dizer que o ano foi maravilhoso? O ano não foi maravilhoso, não é esse, desculpa. Não é o Fluminense que eu conheço, não é o Fluminense que eu fui forjado, não é o Fluminense que eu conheci. O Fluminense é de outro. O meu Fluminense é do berço da seleção brasileira, é o de Laranjeiras, é onde que a seleção brasileira nasceu, é o do tetracampeão brasileiro, é um time de glórias, é o berço do futebol nacional. Esse é o Fluminense, a grandeza do Fluminense. Quando eu vejo clubes menores, no caso o Botafogo, ultrapassar a gente no número de sócios, Fortaleza, Ceará, brigando por umas oitavas de finais de Taça Libertadores, não tem como eu me contentar ser eliminado numa pré-Libertadores e praticamente bem próximo disso numa Copa Sul-Americana, num grupo que tem Júnior Barranquilla, União Santa Fé e Oriente Petroleiro, e o Fluminense ficar de fora das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, Série B dos campeonatos sul-americanos. Não tem como eu ficar feliz ou satisfeito com isso. E não deixe que ninguém te influencie a achar que isso é normal. Porque se você deixar isso cauterizar sua mente, se você deixar esse sentimento de normalização da derrota, não tem problema não, estou acostumado a não ganhar a Copa do Brasil, estou acostumado a não ganhar a Sul-Americana e nem Libertadores. Se eu chegar em oitavo ou sétimo no Campeonato Brasileiro, o ano tá bem. Eu ganhei do Flamengo, no Carioca, tá bom. Não, cara, não tá bom não. O Fluminense merece mais. O Fluminense é muito tradicional, o Fluminense é gigante. O Fluminense merece ser campeão sul-americano, da Copa Sul-Americana, merece ser campeão da Libertadores. O Fluminense tem camisa para isso, o Fluminense tem peso para isso. Tem peso na camisa para isso. Como tem peso a camisa do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Então essa camisa é muito grande para tão pouco que esses últimos dirigentes têm dado a ela, com o Peter, Abad e principalmente aqui o Mário Bittencourt. Sabe o que ele quer? Chegar no final do ano, na época da eleição, dizer: eu ganhei o Carioca em cima do Flamengo, cheguei em oitavo no Campeonato Brasileiro. Amigo, não é grande coisa chegar numa pré-Libertadores ou numa Sul-Americana, chegando em oitavo ou sexto no Campeonato Brasileiro. Não é grande coisa. Grande coisa é ser campeão. É esse o comportamento que a camisa, a instituição Fluminense exige de seu torcedor. Que ele exija um Fluminense grande e um Fluminense enorme. Não adianta nada a gente dizer que o Fluminense é enorme se a gente não tem o comportamento de um torcedor de um clube enorme. Quando você é um torcedor de um clube que você mesmo diz que ele é grande demais, que ele é enorme, que ele é o maior clube do mundo, e você não se comportar dessa maneira e não exigir mudanças, não exigir que o seu time te apresente sempre o melhor, alguma coisa está errada nesse discurso. E esse discurso é muito favorável a quem está sentado na cadeira e quem está com a caneta na mão. Aí você fica silencioso quando o cara contrata um cara de 9 milhões vindo da Moldávia. Você é silencioso quando um cara paga 8 milhões para um jogador como Caio Paulista, quando você está na mão de um empresário como Uran, quando você traz jogadores velhos de 35, 38, 42 anos para o seu clube, quando você pega os garotos da base e sai vendendo. É isso, cara. É isso. É isso que eles querem. O amadorismo, o profissionalismo não permite isso. Essa gastância de dinheiros desordenada, porque não sai do bolso dele. Sai do meu bolso, que sou sócio torcedor, sai do seu. Quando ele nega o direito ao voto de quem mora no Ceará, na Paraíba, em Portugal, no mundo todo, quando ele nega o voto online, ele só quer a bolha. Ele só quer
a bolha dos influenciadores, ele só quer a bolha daquele pessoal que tá tudo bom. O Fluminense tá em dificuldade financeira. A gente tem que vender um garoto. Infelizmente, a gente tem que vender 2 garotos aí para fechar o ano. É isso. É o discurso da acomodação, o discurso da aceitação de que as coisas estão difíceis. É assim mesmo. Um dia vai melhorar. Mas para esse um dia melhorar, é necessário que você faça algo agora, que é exigir mudanças, profissionalização, responsabilidade com dinheiro que não é dele, que está sentado na cadeira e com a caneta na mão. Responsabilidade com dinheiro que é seu e que é suado. E que todo mês, mesmo na pandemia, você estava lá pagando o seu sócio torcedor. Porque você quer exercer sua cidadania tricolor e chegar lá em novembro e votar para presidente e ajudar o clube também, pagar o salário dos jogadores. Mas não pode ficar impune. O presidente não pode fazer o que quer, contratar quem ele quiser, vender quem ele quiser, vender os garotos que ele quiser e contratar os velhos que ele quiser, e o torcedor ficar de braço cruzado achando que isso tudo é normal. Ser eliminado num grupo na Copa Sul-Americana para a União Santa Fé e Júnior Barranquilla, ser eliminado numa pré-Libertadores para o Olímpia do Paraguai, que está passando, tomando cipuada de todo mundo na fase de grupos da Taça Libertadores. Olímpia do Paraguai. É isso, é o discurso ideal. E é para isso que alguns que influenciam a torcida são capitaneados, para poder dividir a torcida, criar bolhas, rachar a torcida, porque na minha época, na década de 80 e 90, nós éramos um só. Agora nós estamos divididos. E essa divisão ajuda muito a quem está sentado na cadeira. Ajuda muito. Porque quando a galera se une, e quando essa união é voltada pela profissionalização do clube, isso é o pior cenário que quem está sentado na cadeira pode ter. O ideal é ter o confronto entre a torcida dividida. De um lado, os passadores de pano, e dos outros, os críticos da atual gestão. Esse é o melhor cenário para eles. Nesse momento, só quem está sofrendo é o Fluminense. Com tudo isso que está acontecendo. Ou a torcida toma o Fluminense num só pensamento, de fazer realmente o discurso de que o Fluminense é enorme, realmente ser enorme, fazer realizar esse Fluminense enorme, ou trazer de volta esse Fluminense histórico, ou as coisas vão daí de mal a pior. É isso aí, não tem como eu me contentar em ter menos sócios-torcedores do que o Botafogo, eu não tenho como me contentar em não chegar numas oitavas de uma Libertadores e ver outros clubes menores do que o Fluminense chegarem. Eu não posso me contentar, não posso me calar quando eu vejo tanto dinheiro sendo gasto com jogadores velhos e vejo garotos sendo vendidos da forma que o Fluminense vende e por preço baixo, né? Se vendesse bem, ainda tinha uma compensação nisso aí, está ajudando financeiramente o clube, mas a gente vê que não é. O jogador é vendido por várias parcelas, e às vezes o dinheiro nem chega, porque o outro clube que comprou atrasa. Cara, tudo errado. Então não deixa se influenciar. Vamos nos unir para um Fluminense melhor, um Fluminense maior e um Fluminense profissional. Porque se continuar do jeito que está e você silenciado e se acostumando com cipuada em Copa Sul-Americana e Taça Libertadores e ficando feliz da vida porque ganhou do Flamengo no Campeonato Carioca ou chegou em oitavo no Campeonato Brasileiro, cara, o Fluminense só tem a diminuir. E quando você despertar, meu amigo, aí você está na segunda, na terceira divisão ou acabou a sua maior paixão. Não deixa que isso aconteça. O Fluminense é muito grande. É muito grande. E você faz parte desse crescimento e de manter esse clube na posição que ele sempre deve estar, que é entre os grandes do futebol brasileiro. Gente, é hora da gente despertar, porque na hora que se a gente demorar a acordar desse pesadelo, pode ser tarde demais. Vou encerrando por aqui, pedindo um like de vocês, a inscrição. Até o próximo vídeo. Flui!